Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Linux Essentials, um preparatório para a prova da LPI, a C101, entre outros, lógico, a ideia não é só que seja só um preparatório, mas também um curso para que você possa ter um embasamento para trabalhar até mesmo como administrador de servidores, ok? Meu nome é Atos e esse curso nosso foi baseado no livro Linux Guia do Administrador de Sistema, segunda edição. Também foi baseado no meu livro Administrando Servidores Linux e em mais alguns livros, lógico, e mais conhecimentos que a gente tem aí durante o tempo. Minha formação, eu sou mestrando em administração, pós-graduado em segurança de rede de dados, graduação em negócios de telecomunicações e rede de dados, e tenho um curso técnico de manutenção de computadores há já algumas décadas. A experiência profissional: administração de redes, servidores e serviços, infraestrutura física e lógica de redes. Aproximadamente uns 35 anos que eu trabalho na área. Como professor há 15 anos, leciono matérias relacionadas a banco de dados, sistemas operacionais, principalmente infraestrutura de rede, que também é o tema do meu segundo livro, Big Data e Infraestrutura de Redes. A pauta ou nossa ementa será entender a estrutura do sistema operacional, descobrir as funcionalidades do shell, executar os primeiros comandos no sistema, entendendo a estrutura Linux, toda a estrutura de diretórios do Linux, qual é a funcionalidade de cada um dos diretórios, entender o que é um FHS, conhecer a estrutura de diretórios do sistema, descobrir alguns diretórios e suas determinadas finalidades, listar diretórios, criar e remover arquivos, diretórios também, conhecer alguns comandos importantes para o dia a dia. Então eu vou mostrar para vocês aí vários comandos, entre eles eu vou frisar aqueles que são assim, de suma importância que você conheça, porque são o seu canivete suíço para o dia a dia. Nós vamos ver aí algo relacionado à documentação, como how-to, manual, documentação, onde a gente consegue essas informações na internet, descobrir aonde podemos buscar documentação, apresentar o controle de usuários, entender o funcionamento do terminal, conhecer alguns tipos de shell, personalizar o shell, localizar os arquivos de configurações relacionados ao shell, entender como é feito o gerenciamento de processos no Linux, entender o funcionamento do /dev, diferenças entre o DevFS e o UDEV, que são dois detalhes aí que nós vamos ver por que há uma diferença, compreender o processo de montagem de um dispositivo, e os conceitos disso, testar alguns dispositivos presentes /dev, e para que a gente possa montar essa estrutura, fazer esse laboratório juntos, eu gostaria que você tivesse uma máquina virtual com 8 GB, pelo menos 2 MB de RAM, um Ubuntu, no mínimo aí um 12.04, mas os nossos exercícios aqui podem ser feitos no Fedora, no CentOS, no Debian. Então assim, são poucos os ajustes que tem que ser feitos, mas você vai ver uma pequena diferença entre um e outro, mas é possível fazer também em outras plataformas. A literatura seguida é essa, o Linux Guia do Administrador e também o Administrando Servidores Linux, são as duas documentações. Bom, na questão de entender a estrutura, aí, pelo menos assim, o básico, nós temos um empilhamento conceitual no Linux, que é, primeiro, o hardware. Nós precisamos de ter um servidor, lógico, uma máquina, que seja um desktop também.
Em cima desse hardware, né, que é o seu processador, o seu HD, né, as suas unidades de entrada e saída, tudo entendido como hardware. Logo após, você tem aí o kernel do Linux, que é o controlador, né, aquele que vai pegar o seu pedido, passar para o hardware, trazer a resposta e te entregar. Como que ele pega isso? Ele pega através do sistema operacional. O Linux, né, no nosso caso aqui, o shell, ele vai pegar o seu pedido e passar para o kernel. O kernel traduz isso para a forma como o hardware entende, passa para ele, o hardware, recebe a resposta, faz a interpretação de novo para que o sistema operacional possa entender e passa a ele. Essa TT1 até TTY1, né, até TTY7, são as Alt F1, né? Quando você pressiona Alt F1, Alt F2, Alt F3, Alt F4 até Alt F6, eles estão ativos para que sejam terminais distintos. Então você pode logar em cada um, que é o logar, você entrar com seu usuário e senha, e você pode disparar programas distintos em cada um dessas TTY, né? Então é como se você tivesse aí da TTY1 até TTY6 6 máquinas diferentes, porque você pode simultaneamente, né, disparar comandos, executar comandos, programas em cada um desses. A TTY7 ela hoje é reservada para o ambiente gráfico, por isso nós temos aí o GDM em cima dele, que é o administrador da área gráfica, né, do desktop. E em cima disso nós temos o ambiente de desktop gráfico, que nós temos assim uma infinidade de tipos no mercado, né? Tem Unity, KDE e assim vai, né? Esses são os dois mais conhecidos, mas nós temos vários outros interpretadores aí, gráficos, né, para você poder trabalhar. É interessante frisar que o Linux, essa modularidade dele, né, é que dá a capacidade a ele de não ocorrer o travamento que normalmente nós vemos no ambiente Windows. Porque, como tudo está separado em camadas, quando uma camada entra em pane, ela não afeta todas as outras. Por quê? Porque ela está lá em cima. Essa camada de gráfica é muito sensível, né? Então, pode ocorrer uma pane no ambiente gráfico do Linux? Pode, né? Por ser muito pesada, ela pode sim. É menor a chance? Sim, menor. A chance de que isso trave todo o sistema? Assim, quase nenhuma. Por quê? Porque precisaria de desestruturar tudo isso aqui, ó. Eu teria que conseguir fazer com que a pane chegasse até o kernel. Por isso há uma estabilidade maior, né, no ambiente gráfico do Linux do que no ambiente gráfico Windows. Algumas funcionalidades aí do Shell, né? No mundo GNU Linux utilizamos o Shell, que funciona como interpretador de comandos. Para quem conhece aí, né, se você está mais familiarizado, você tem o interpretador no DOS, no Windows, né, era o Command, hoje o CMD. Então você tem uma camada que faz a interpretação do que a sua aplicação está pedindo, né, e repassa isso para o kernel. O Shell é essa camada aí que vai fazer essa interface entre o pedido do seu aplicativo e o kernel. Ele, para você ter uma ideia, né, essa interface Shell é hoje uma linguagem de programação muito poderosa. Hoje ele tem o nome de Bash, né? Antes ele era um SH e hoje ele é um BASH. Ele tem assim uma infinidade de recursos que você encontra em linguagens aí de alto nível, tá? O Shell é a interface entre o usuário e o kernel, né, como eu tinha falado. O kernel é a parte mais próxima, também a gente já tinha visto aí no slide anterior. O que é esse terminal virtual que está falando? Terminal virtual são aqueles TTY que nós vimos lá, né, do Alt F1 ao Alt F6. Né? Então, na console, quando eu estou de frente para o meu servidor, eu consigo, né, ter 6 máquinas virtuais e mais
o Alt F7, que é o ambiente gráfico. Para eu sair dele e voltar para as outras, eu dou um Ctrl Alt F1, por exemplo, eu volto para o ambiente caractere, né? É possível ter mais? Sim, até o Alt F12. Se você quiser, você pode até desativar o Alt F7 para ser específico do GDM e ele se tornar um outro terminal virtual como os demais, né? Então aí eu teria do Alt F1 até o Alt F12 para disparar comandos no prompt simultaneamente, né? Como se eu tivesse 12 máquinas, tá? Então essa daí são os terminais virtuais que a gente tem na console. Quando você está no seu equipamento, ele não tem esse recurso normalmente, vai depender do emulador de terminal que você está usando. Hoje o mais comum são as conexões utilizando o protocolo SSH, né? Esse protocolo é um protocolo que usa criptografia, né? Então ele embaralha os dados para que ninguém possa lê-los, né? Aumentando assim a segurança do seu dado tramitado. Antes era utilizado o Telnet, mas o Telnet não tem essa capacidade de criptografar, então por isso o ideal é que você utilize aí um SSH. Outras formas de acessar os servidores, né, remotamente é o RDesktop, muito utilizado em servidores Windows, né, mas também pode ser utilizado no Linux. O VNC, que é uma ferramenta tipo o RDesktop, ou seja, ele me permite que eu conecte numa máquina Windows remotamente e compartilhe ou não, né, o ambiente gráfico dessa máquina. Ele também pode ser usado no Linux, eu também posso compartilhar um ambiente gráfico. Bom, alguns comandos aí básicos, né, que nós temos aí logo para inicializar, né, que nós vamos ver na prática no prompt, são os comandos de logon, né, onde a primeira coisa que você deve fazer é informar o seu usuário e senha, né? Então a forma como você entra dentro do prompt, né, que você vai para o prompt, tem que ser autenticado antes. Nós temos o histórico de comando que mostra para a gente aí quais foram os comandos que você digitou. O history é o comando que faz isso. Ele, dependendo da sua distribuição, de 500 comandos a 1024 comandos são a faixa que normalmente é configurada. Nós podemos alterar esses valores também. E o logout, que é quando você fecha a sessão. Se eu digitar a palavra logout ou a palavra exit ou as teclas Ctrl D, eu fecho a minha sessão, ou seja, eu volto para o login. Eu posso ainda, né, antes de fechar minha sessão, eu poderia também desligar o computador. Então, hoje não é muito usual, mas pode ser feito através do comando shutdown-h now, né, ou shutdown-g, e você especifica o tempo para que a máquina seja desligada. Hoje é mais usual o halt, né, pela simplicidade do tamanho da palavra. E a funcionalidade que o shutdown tem era informar a todos que a máquina está sendo desligada. Mas como hoje a prática normal não é mais o acesso via SSH, e sim normalmente o acesso via browser, ele não consegue enviar a mensagem para o browser. Então acabou assim essa necessidade de utilizar o shutdown para avisar os usuários que a máquina está sendo desligada. Então, por isso acabou se utilizando com mais frequência agora o halt. E o reboot, que é a forma de você reinicializar a máquina, né? Só que avisando ao sistema operacional que ele está sendo reinicializado. É a forma segura de se fazer isso, né? Ao invés de pressionar a tecla reset. Nós temos aí também algumas teclas, né? Eu sempre gosto de falar disso porque quando tem alguém verificando ou mesmo vendo a sua performance digitando, é muito comum a pessoa perceber, né? Se você utiliza as teclas de atalho, né, quer dizer que acaba dando a impressão de que você tem um domínio maior do sistema operacional, mesmo que você só conheça as teclas de atalho, né? Mas, de qualquer forma, é interessante que você conheça algumas teclas.
por exemplo, de baixo para cima, ali nós temos o Ctrl R. O Ctrl R ele faz uma pesquisa. Então, os últimos comandos que você digitou, né, se você pressionar Ctrl R, ele abre uma pergunta na tela, né, pedindo o reverse. À medida que você vai digitando, ele vai pesquisando de trás para frente na listagem, né, o comando que você quer. E isso simplifica aí, porque você não tem que sair digitando praticamente assim. É possível, né, você colocar comandos com 256 caracteres. Imagina você ter que repetir isso tudo. Então, você pode utilizar o Ctrl R para fazer essa pesquisa para trás. Você pode usar também a seta para cima e para baixo, né? A combinação de ESC, seta para a esquerda, ele faz com que você salte palavras para trás. ESC, seta para a direita, salte palavras para frente. ESC, backspace, apaga uma palavra no prompt, né? Então, essas aí são coisas interessantes. Ao invés de você digitar logout ou exit, fica mais profissional, né? Se mostra mais confortável no teclado quando você faz um Ctrl D, né? O pessoal observa isso. E há outros aí menos usuais também, mas que a gente acaba utilizando bastante, né? Bom, então nós vimos aí nessa primeira parte, né, entender a estrutura do sistema operacional, descobrir as funcionalidades do shell e executar os primeiros comandos do sistema. Nós vamos ver então agora o uso desses comandos, né, de alguns comandos no prompt, para a gente começar a ter uma interação, ok? Vou usar para isso a última versão do Linux, do Ubuntu, né, Ubuntu Linux, que no momento é a 14.04, tá? Então, só um instante que eu estarei passando para o prompt da nossa máquina virtual. Vamos iniciar então a nossa aula prática, ok? Nessa primeira parte, como nós vimos nos slides, estaremos vendo aí os primeiros passos, né, os primeiros comandos que a gente faz. Bom, primeiramente logon, né? Eu posso, para que eu consiga fazer qualquer comando no Linux, é necessário que eu tenha autorização para isso. Eu posso utilizar o usuário root, nós vamos ver, é um usuário com maior poder no sistema, né? Ou poderia utilizar um usuário mais simples, né? Um usuário comum, não um usuário administrativo. Você observa ali que nós temos uma cerquilha, né? Ou tramela, joguinho da velha, cada um chama de uma forma, né? Esse símbolo aqui, ó, indica que eu estou como super usuário, como usuário administrador do sistema. Se eu logar nessa máquina como usuário com menor poder, né, não administrativo, ele terá $1. Então essa é a primeira coisa que a gente já observa, né, no momento que a gente loga na máquina. Então vou logar novamente como o super usuário root. Nós vamos ver aqui que existe uma série aí de comandos, já de arquivos, né, no nosso prompt, né? Bom, esse é o shell que a gente tinha falado, né? Então aqui, ó, onde está o bash, né, é o interpretador de comandos. Tudo que eu digito aqui é passado para ele, para que ele possa tomar qualquer providência, né? Nós vimos o comando history, que mostra aí o histórico de tudo que já foi digitado na máquina, né? Tudo assim, há um limite de 500 a 1024, como eu tinha dito, né? Então, vemos que nós temos alguns diretórios. Essas cores que a gente vê aqui são praticamente um padrão hoje, né? Então, o que é diretório tem azul escuro, arquivos compactados, cor vermelha, link. O que é um link? Não é propriamente o arquivo, mas sim uma coisa que aponta para o arquivo. Então ele tem um tom de verde. Arquivos comuns tem essa cor branca, né? Por quê? Porque não é um arquivo que é executável, não é um arquivo especial, né? Então ele é um arquivo comum.
Por exemplo, nós temos aqui alguns arquivos, né, que são utilizados na inicialização, né? Então eu tenho o .bashrc, que é um arquivo que na hora que eu loguei, na hora que eu digitei meu usuário, ele executou todos os comandos que estão aqui dentro para criar um ambiente, né, para que eu possa trabalhar, né, assim, gerar o máximo de conforto possível. Por exemplo, essa linha aqui do path, se eu não tivesse essa linha setada, o que teria que ser feito? Qualquer comando que eu fosse digitar, que estivesse dentro do diretório usr local sbin, eu teria que ir até o local, né, ou colocar a rota até lá para poder executar o comando. Como está na minha variável path, basta eu digitar o comando, por exemplo, um find, né, eu não tenho que estar no diretório onde o find está. Com o comando type eu vejo onde ele está lá, /usr, /bin, /find. Eu teria que fazer /usr, /bin, /find, se o find não, se esse usr bin não estiver aqui, mas ele está lá. Então por isso eu não tenho a necessidade de digitar toda a rota, eu posso digitar o comando direto, find.-name test, por exemplo, né? Então assim, ele não vai me dar mensagem de comando não existe, né? Por exemplo, se eu colocar um fim, né? Comando não existe, aí ele faz uma pesquisa para ver se acha alguma coisa do tipo, né? Isso aí já é um recurso que também cada distribuição faz ou não esse tipo de coisa, que é fazer uma pesquisa se acha o comando que você pediu, né? Bom, então assim, no prompt nós temos isso. Nós vimos a questão de você ter o Alt F1 até Alt F6, né? Então aqui, ó, Alt F1, vou colocar o número 1, né? Alt F2, onde a gente estava trabalhando, Alt F3, colocar o número 3, Alt F4, coloca o número 4, Alt F5, coloca o número 5, Alt F6, coloca o número 6. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu posso, né, esse mesmo ambiente que eu tenho aqui, eu posso disparar em qualquer uma das outras. Okay? Então, é o mesmo de eu ter aqui 6 máquinas à minha disposição. Eu estou no prompt do meu servidor. Lembre-se disso, que isso só funciona na console, né? Sentado de frente para o computador é que você consegue ter esse recurso. E no Alt F7 eu tenho o ambiente gráfico, tá? Então aí também vai depender de distribuição por distribuição. Como eu falei, cada um, né, utiliza um ambiente gráfico diferente, né? Diferente assim, de preferência, né? Porque pode ser igual com o outro, lógico, né? Eu tenho KDE, o KDE pode ser utilizado no Ubuntu, no Debian, no Fedora e assim vai, né? Bom, então a princípio essa primeira aula a gente dá essa passada, essa introdução bem básica mesmo aí nos comandos, né? Como que eu vou para o prompt, como é que eu trabalho, ok? Então, até a próxima aula, onde nós vamos aprofundar mais um pouquinho até chegarmos aí no fim do nosso curso com a montagem de servidores, né? Com algo bem mais substancial. Até a próxima aula. Obrigado.